Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que privilégio poder acessar a palavra de Deus. Que privilégio é poder meditar e refletir naquilo que o Senhor nos deixou nas Sagradas Escrituras. Que privilégio tem aqueles que, ao lerem a Bíblia, eles encontram uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra para que a sua vida seja pautada naquilo que Deus esteja instruindo, não é? Que Ele encontre em nosso coração uma terra fértil, para que esta palavra possa ser plantada, crescer, se desenvolver e no devido tempo dar o seu fruto. Muito bem, irmãos e irmãs, nós acabamos de ver uma imagem extraordinária, algo que enche o nosso coração de alegria, a natureza que Deus criou, à beira da praia, aqueles barcos ali ancorados, o cenário ideal, um lugar que nós poderíamos pegar uma cadeira, sentarmos ali e ficarmos ali contemplando a criação de Deus e desfrutando deste grande benefício. Num lugar como esse, me lembrei de uma história na Bíblia em que Jesus estava caminhando ali na beira do mar da Galileia. E num determinado dia, numa dessas caminhadas, Jesus teve um encontro com alguns homens, alguns pescadores. Homens que abraçaram a oportunidade. Foi a oportunidade da vida deles, em que eles mudariam 100% a forma deles serem, a forma deles agirem, aquilo que eles faziam, aquilo que eles pensavam e a influência daquelas pessoas, não é? Deus tem nos dado todos os dias oportunidades. Ele tem andado próximo a nós, falando ao nosso coração, dando a nós as instruções necessárias, apontando o caminho que nós devemos trilhar. E nós devemos então entender, perceber, ter esse discernimento para acolhermos esta orientação e assim, queridos irmãos, vivermos a missão na terra na qual Deus tem nos chamado. A Bíblia fala ali em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18 até o verso 22, o chamado de 4 homens que deixaram de ser pescadores e passaram a serem discípulos, né? Eu quero ler esta passagem com você e meditar algumas coisinhas aqui neste texto. Diz assim o texto, Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Que história maravilhosa, em que Pedro, André, João e Tiago tiveram a oportunidade da vida quando Jesus apareceu ali diante deles. No Evangelho de Lucas temos um detalhe adicional sobre esta história, no qual eles pescaram a noite toda e não tiveram sucesso. Quando Jesus chegou ali na beira do mar da Galileia, ele dá uma palavra àqueles discípulos, mas antes deles retornarem ao mar, Jesus utiliza o barco de Pedro, né, como um lugar para que ele pudesse se acomodar e pregar às multidões. As pessoas então ouviram o seu sermão, foram evangelizadas, ouviram e viram as maravilhas do reino dos céus aqui na terra, porque eles estavam diante de Jesus. Jesus então, ao concluir a sua mensagem, dá uma palavra àqueles pescadores para que eles retornassem ao mar e pescassem novamente. É evidente, queridos, que André, Tiago, João e o próprio Pedro eram especialistas porque eles eram pescadores. Mas alguma coisa moveu o coração daqueles homens, alguma coisa eles perceberam em Jesus, que seria possível eles darem crédito à palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. E assim eles fizeram. Eles retornaram ao mar e o inexplicável aconteceu. As redes se encheram
eles pescaram de uma maneira abundante, porque eles pescaram com base naquilo que Jesus havia dito a eles. E quando eles retornaram, né, à beira do mar da Galileia, ali no Evangelho de Lucas, Pedro ele toma uma posição interessante, que ele se humilha diante de Jesus, não é? E aqui no Evangelho de Mateus e em Marcos, ele apenas se restringe ao chamado, à vocação. E é nesse ponto que nós queremos assim partilhar algumas coisas com você neste dia. Queridos irmãos e irmãs, veja que os pescadores estavam ali tendo o seu dia comum, o seu dia de trabalho. No entanto, Jesus aparece no cenário e ele dá uma palavra àqueles homens, em primeiro lugar, para que eles voltassem e pescassem. E assim eles fizeram. Eles não perderam a oportunidade de realizarem as suas atividades baseadas na palavra de Deus. E o fato é que, diante disto, eles tiveram frutos extraordinários. Então, se pudéssemos tirar lições da vida apenas nesta passagem e nesta parte do texto, né, nós poderíamos dizer, queridos irmãos, que ter uma vida orientada, ter uma vida pautada, direcionada com base naquilo que Jesus tem nos orientado, é uma fórmula de sucesso. Né? É uma fórmula em que nós podemos fazer aquilo que está sendo dito e termos a certeza e a esperança de que as coisas acontecerão. Né? Não perdermos a oportunidade de fazermos as coisas conforme a orientação da parte de Deus. No outro ponto de vista, foi o chamado dos discípulos, que é o que o texto está frisando, né? Ele faz esse destaque em que eles abandonam as suas redes, abandonam as suas famílias, no sentido físico, né? Havia agora uma separação natural que após esse chamado, porque eles fariam parte do colégio apostólico, e eles entenderam, irmãos e irmãs, que esta seria a grande oportunidade da vida deles. Você sabe que ao longo da nossa vida, Jesus ele tem nos falado coisas, né? Nos orientado, nos instruído, nos vocacionado para determinadas funções, para determinadas missões. Quão felizes são aqueles que atendem o vinde a mim de Jesus. Né? Ele fala assim para os pescadores e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Veja que aquilo que Jesus nos vocaciona, nos chama para fazer, não é uma vocação, não é uma caminhada, uma viagem no escuro, porque ele fala assim: vinde após mim. Né? Jesus sempre estará à nossa frente, nos orientando no que devemos fazer. Jesus sempre estará presente, porque esta é uma promessa dele na palavra de Deus. E eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias. Todos os dias em que nós acordamos, dormimos, enfim, fazemos as nossas atividades, onde Jesus está conosco. Mateus capítulo 11, quando Jesus ele fala para pessoas sofridas, fala para pessoas que estavam massacradas pela religiosidade, que já não dava mais resultado, o que ele fala para aquelas pessoas? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Veja que o convite de Jesus é sempre um convite de transformação. São oportunidades que nós não podemos perder. Qual foi a última vez, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos dá o privilégio de ouvir esta devocional, qual foi a última vez que Jesus falou ao seu coração: olha, venha após mim, faça isso, vá até aquele lugar, determine a sua vida para esta função, não deixe de fazer. Nós temos um ano inteiro para nós ouvirmos a voz de Jesus e entendermos aquilo que Ele está nos chamando. Não desperdice as oportunidades, porque oportunidade nem sempre elas voltam da mesma forma. Nós podemos ter outras oportunidades em outros momentos. Mas existem coisas, queridos irmãos e irmãs, que nós não podemos abrir mão de fazermos parte disso.
ser um instrumento de Deus no reino de Deus aqui na terra é um presente dado a poucos, aos filhos e às filhas, né? Que eu e você sejamos este farol diante deste mundo em trevas, não é? Aqueles homens que pescaram peixes, Tiago, João, André e Pedro, eles seriam agora instrumentos de Deus para mudar a vida de pessoas. Qual é a missão maior no mundo, né? Qual é a missão mais importante na terra, se não nós sermos instrumentos para abençoarmos pessoas? Não perca as oportunidades que Deus tem te dado, abrace-as e seja feliz. Tenha um ano repleto de realizações, mas realizações pautadas nessas oportunidades que Jesus tem nos dado. Jesus tem nos chamado, Jesus tem chamado a igreja dele aqui na terra. Os tempos são maus, né? Basta nós olharmos os noticiários, basta nós olharmos a ansiedade que tem tomado conta da nossa nação, não é? E tantas outras coisas que têm atrapalhado a rotina das pessoas. E é justamente nesses ambientes em que nós muitas vezes vemos a desgraça, o mal feito, as coisas ruins, a falta de esperança. São nesses ambientes que nós podemos revelar a luz de Jesus, porque Jesus é a esperança para este mundo, e nós temos um chamado para nós levarmos este nome às nações, levarmos esse nome ao coração das pessoas, seja de uma forma, seja de outra, seja através de uma pregação, de uma devocional, de um vídeo, de um louvor, de uma música, de um testemunho, de um auxílio, enfim, permita-se viver as oportunidades de Deus nesta terra. Não exclua a sua vida deste benefício que é ser um instrumento de Deus aqui. Pedro, André, Tiago e João não perderam este presente. Não abriram mão, não repassaram isso para outras pessoas. Simplesmente eles entenderam que aquela palavra era para eles e não era para o vizinho, não era para o seu amigo. Então, que eu e você tenhamos este ouvido sensível para entendermos esta vocação do Senhor. Que você seja uma bênção, que você amplie a sua influência. E isto pode ser feito quando Jesus está à sua frente. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ano repleto de bênçãos, de realizações em Cristo Jesus. Faça como Pedro, faça como André, faça como Tiago, faça como João. Deixe de ser um pescador de peixes e passe a ser um pescador de homens. Passe a ser um ganhador de almas. A Bíblia fala que aquele que ganha almas é uma pessoa sábia. Que esta seja a nossa missão de vida, que este seja o nosso testemunho e o nosso legado. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Eu desejo de todo o meu coração que Jesus possa encontrar na sua casa pescadores de peixes que queiram ser pescadores de homens. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.